Olá, querido internauta, querido amigo, querido irmão que nos acompanha mais uma vez em nossos vídeos. É uma alegria sempre muito grande poder se preparar uma mensagem para levar até o seu lar, até onde você está, para que você possa desfrutar, assim como eu, das alegrias provenientes das promessas de Deus para a nossa vida. Que bom poder estar com vocês mais uma vez, chegando até onde você está, não importa onde, de repente através do seu smartphone, do seu tablet, até da sua Smart TV, seu computador, podermos levar mensagens que edificam e transformam nossa vida. Quero deixar um grande abraço às igrejas as quais tenho o privilégio de pastorear. A Igreja Central de Tatuí, Igreja do Inocop, do Rosa Garcia, a Igreja do Santa Rita. Quero deixar um abraço muito especial também à nossa juventude poderosa, que mesmo em período de quarentena tem procurado, através da mídia social, levar o Evangelho e também estudar a Palavra de Deus. Bom, hoje nós estamos para o último tema desta série, cujo título geral foi A Maior Esperança. Baseada neste livro que no dia 25 de julho nós iremos distribuir pelas nossas cidades. Que edificante esta literatura. E hoje nós vamos compartilhar do último assunto, o último tema. E na próxima quarta-feira, se ainda esta pandemia permanecer e o isolamento continuar, vamos então iniciar uma outra série fantástica, baseada no livro Eventos Finais. O título de hoje, do nosso tema, é Um Novo Lar. Hoje, quarta-feira, dia de congregarmos, e hoje vamos nos congregar virtualmente mais uma vez. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo a direção de Deus nesse assunto que iremos estudar. Então convido você nesse momento, se de repente está em alguma atividade, parar um pouquinho para a gente pedir a bênção de Deus sobre o estudo desse tema. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, queremos mais uma vez te agradecer porque através da mídia social o Senhor nos permite nos reunirmos para te adorar e para conhecer mais a respeito das tuas vontades para a nossa vida e daquilo que o Senhor tem preparado de tão grandioso para cada um de nós, que é o lar celestial. Perdoa os nossos pecados. Não permita que mais nada roube a nossa atenção, a não ser o estudo da tua palavra que faremos nesse momento. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu mencionei, o tema de hoje, um novo lar. Sabe, queridos, infelizmente nem todos têm um lar. Milhões de pessoas estão em busca de um lugar para viver. E nos últimos anos, o mundo tem assistido em choque o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Conflitos regionais, terrorismo, crises econômicas, fome, opressão política, discriminação racial, tem levado pessoas a buscarem um lugar de refúgio. Isso é tão verdade que alguns têm arriscado a própria vida, fugindo de suas nações pelo mar em embarcações precárias, tornando-se vítimas de tragédias. Como tantas que vimos, mas eu tenho certeza que a morte de Aylan Kurdi, de 3 aninhos, no ano de 2015, ainda deve estar registrada na sua memória. Aquele garotinho de camisetinha vermelha, deitado de bruço na praia turca. É difícil apagar da memória tragédias como esta. Sabe, a ONU para refugiados
ela registra 5,5 milhões de pessoas que deixaram a Síria nos últimos anos. Refugiados. A África, africanos também, têm arriscado a própria vida em direção à Europa. E cenas dramáticas de naufrágio continuam a acontecer. Existem ainda outros refugiados, aqueles imigrantes que têm já um lar, mas que querem tentar a sorte, encantados pela realidade de países em desenvolvimento. E muitos advogados, engenheiros e tantos outros profissionais têm ido em busca desse sonho, trabalhando como construtores, pintores, limpadores de calha. Tudo isso sonhando com o Green Card, que seria a permissão para viver nos Estados Unidos, tendo acesso irrestrito neste novo país. Sabe, queridos, em suas palavras de despedida, o próprio Jesus prometeu a vida em um lugar infinitamente melhor. E essa promessa está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu gostaria de ler com você. Está do versículo 1 ao 3, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam. É bem interessante esse texto. Uma das palavras aqui interessantes é quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Na realidade, a melhor expressão seria que ali há muitos quartos, porque como um pai, ele quer todos os filhos morando juntos. Portanto, estas palavras de Cristo nos trazem um sentimento de lar. Por quê? Porque nela há a ideia de pertencimento, de afeto, de laço, de proximidade, de amparo. Um lugar perfeito onde não vai existir violência, doença nem morte. Um ambiente de paz. E é em razão disso que ele morreu, para que eu e você possamos ter acesso irrestrito ao mais valioso título de cidadania. A morte de Cristo nos proporciona isso. A segunda vinda de Jesus nos aponta para a maior imigração da história da humanidade. E esse é o convite que Deus faz a mim e a você nesse momento, para sermos estes imigrantes que herdarão esta nova pátria, uma pátria celestial. É fato que o pecado provoca separação entre nós e Deus, e nunca foi desejo de Deus viver distante de nós. Tanto é que quando o povo vagava pelo deserto, naquele período imigratório saindo do Egito, Deus deu uma ordem a Moisés, que está registrada no livro de Êxodo, no capítulo 25 e o versículo 8. Olha as palavras de Deus: e farão para mim um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi o de habitar, de conviver com os seus filhos. O santuário representava todo o plano redentivo, a morte substitutiva, o cordeirinho morto que representava o cordeiro que viria. Que cordeiro?
que viria Jesus Cristo e a importância do salário do pecado, de pagar o preço pelo pecado. É por isso que Cristo veio. Por quê? Porque em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, é dito: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há o que? Remissão de pecados. E é por isso que quando João Batista vê Jesus chegando, ao olhar para ele, já o reconhece e diz: eis o Cordeiro de Deus, e faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Foi na cruz, queridos, que houve reconciliação. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: Deus estava em Cristo, no momento da cruz, reconciliando consigo o mundo. É isso mesmo. O desejo de Deus habitar conosco, enviando o seu Filho Deus para habitar conosco e nos orientar a respeito de uma linda promessa. E é por isso, neste mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, falando a respeito de Cristo, olha o que é dito no versículo 14, se referindo a Cristo, o Verbo, o texto diz assim: o Verbo se fez carne e o que? Habitou entre nós. Olha o desejo de Deus de estar com seus filhos, o Criador com a criatura. Fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse termo é bem interessante. Talvez a melhor tradução seria que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus era a tenda humana de sua divindade. Jesus veio para levar a humanidade errante ao seu verdadeiro lar. E essa promessa é tão grandiosa que permeia toda a Bíblia. Desde a entrada do pecado, a gente vê a promessa em Gênesis 3,15, em Apocalipse, fala do desejo de Deus de habitar conosco e de que Ele irá tabernacular, habitar conosco. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 ao 5 diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus. Quem veio tabernacular conosco? Jesus. Com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos todas as lágrimas. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha que tremendo isso. Deus enviou o seu Filho, Filho este que veio revelar a sua glória, deixar a sua promessa, foi preparar lugar e voltará para nos buscar. E sabe o que é mais bonito? Todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus poderão fazer parte deste novo lar, imigrar para esta nova nação. Mesmo aqueles que já descansam, que já morreram, mas se antes de morrerem aceitaram a Jesus como Senhor de sua vida, e tomaram a sua decisão ao lado de Cristo e de suas verdades, também farão parte desse momento, e não irão antes de nós não, viu? Tem alguns que pensam, quando morre, vai para outro lugar. Não, eu não vou adentrar nesse assunto agora, mas de maneira muito clara, Paulo fala sobre isso, a respeito desta promessa, daqueles que morrem
e daqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. Querem ver? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 diz assim: porque o Senhor mesmo, falando a respeito da volta de Cristo, o momento que ele aparecer nas nuvens do céu para resgatar o seu povo, para levar para um novo lar. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que tremenda promessa! Portanto, aqueles que morreram em Cristo continuam dormindo na sepultura, não sabem de nada, como diz o livro de Eclesiastes, não tem raiva, não tem ódio, tudo no esquecimento, não sabem de nada que está acontecendo, como um sono, quando você fecha os olhos e no outro dia acorda sem saber o que aconteceu. Vai ser assim. E os que estiverem vivos não vão preceder eles também, mas eles ressuscitarão, os que estarão vivos, então, juntos subirão para as nuvens do céu para o encontro com Cristo. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena destacar novamente, eu preciso entender. Diante dos dias que vivenciamos e o final da história desse mundo, Satanás vai querer, assim como vem em toda a Bíblia, se travestir de Cristo, aparentar com Cristo, promovendo grandes milagres. Mas a Bíblia diz que até os escolhidos poderão ser enganados. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o encontro com Cristo será baseado na palavra dele, nas nuvens do céu. Jesus não pisará mais essa terra, queridos. Por isso eu preciso me preparar para que nesse momento, quando Cristo aparecer em sua glória, fazer parte desses que irão louvar e exaltar o nome de Deus, e não dos que irão correr de medo da presença gloriosa de Deus, pedindo, como Apocalipse diz, para que os montes caiam sobre eles. Não, eu e você somos chamados e convidados hoje para fazer parte destes que querem habitar com Deus assim como Ele quer habitar conosco, que o aceitam como Senhor de suas vidas. Sabe, a Bíblia diz a respeito desse lugar em Apocalipse 21 e 22, que ali não será necessário nem o sol nem a lua para trazer claridade, porque a própria glória de Deus vai iluminar todo este lugar, esse novo lar, essa nova pátria. É dito também que nem haverá noite, não haverá doenças, não haverá morte, não haverá fadiga ou cansaço, não haverá deficiência degenerativa, câncer, diabetes, males cardíacos, paralisia, AIDS. Não haverá mais nada disso. E sabe o que é mais bonito? No livro de Isaías é dito que lá nós vamos poder construir nossas casas para habitar, e plantaremos vinhas e comeremos dos seus frutos. E é bem interessante isso, porque hoje nesse mundo às vezes a gente pode até construir a casa dos sonhos, mas às vezes em razão de alguma circunstância da vida a gente nem desfruta e precisa desfazer delas em razão de alguma coisa. Eu já me mudei algumas vezes. Eu já plantei algumas coisas que eu só plantei, reguei e cultivei, mas não pude desfrutar por ter mudado. E no céu nós vamos plantar e vamos comer. Olha que tremendo, queridos, o que Deus deixou registrado através do profeta Isaías no capítulo 65. Poderíamos dizer que palavras são insuficientes para descrever os tesouros da nova vida que Deus tem preparado.
E é por isso que ele nos faz um convite muito especial. E nós não podemos ficar indiferentes para com esta mensagem que eu estou trazendo a você, que está registrada nesse livro que iremos entregar. Não podemos ficar indiferentes. É interessante. No livro do Apocalipse, nos deparamos com um alerta e com um convite. O alerta mostrando quem irá ficar de fora da Nova Jerusalém. Quem ficará? Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, de maneira muito clara, a Bíblia diz que para estes não haverá lugar nos céus, não haverá cidadania deste novo país, dessa nova pátria celestial. Aos incrédulos, covardes, Deus nos chama hoje para termos coragem diante das suas verdades registradas em sua palavra. Não podemos ser covardes diante dos reclamos de Deus. Pedro já dizia: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos ser covardes, não podemos ser incrédulos. Sabe, queridos, diante da natureza, apenas isso. Eu moro num lugar onde a gente tem contato com a natureza. Ao observar a natureza, temos que ter mais fé para acreditar que não existe Deus do que para acreditar que existe um ser glorioso, Criador de todas as coisas. O texto diz: aqueles que praticam coisas abomináveis, os assassinos, os impuros. Há tantas pessoas fazendo aquilo que é impuro, abominável. Há tantas pessoas assassinando outras, até mesmo com palavras, tirando a vontade do outro de viver, colocando diante dos olhos, praticando coisas abomináveis, impuras, feitiçaria, o misticismo, tantas pessoas enveredando para isso, idolatria, a mentira. A Bíblia diz que estes não herdarão o reino dos céus. Mas é tão bom saber que se de repente algum desses adjetivos estiverem fazendo parte da nossa vida, se hoje eu me colocar diante de Deus e clamar pelo sangue remissor de Cristo Jesus, Ele nos dá o direito, o green card celestial, de uma nova pátria. É por isso, queridos, que Deus nos chama hoje, e essa mensagem não pode ser indiferente aos nossos olhos, ao nosso coração e mente. Nós precisamos entender que Jesus está voltando para nos levar para um lindo e novo lar, mas só herdarão aqueles que o aceitam como Senhor de suas vidas em Cristo, e as suas orientações são colocadas em prática. E é por isso que eu mencionei que além do alerta tem um convite. Qual é o convite? Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Só que quem receberá a água da vida é aquele que vem. E quem é aquele que vem? É aquele que quiser receber essa nova pátria através dos méritos de Cristo Jesus. E porque ele ainda não veio,
Queridos, a Bíblia já nos alerta quanto a isso. Em 2 Pedro, no capítulo 3, é registrado isso. É dito o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Eu não sei como tem sido a sua vida, suas expectativas. Eu não sei se o seu foco está ainda nesta pandemia, mas é fato que são diante das crises que nós nos deparamos com as oportunidades. E é por isso que eu e você estamos tendo nesse momento a oportunidade de nos depararmos com a maior esperança. Se de repente você perdeu um dos temas, entre no nosso canal, Pastor Carlos Martins, e veja lá tema 1, tema 2. E hoje estamos concluindo este livro. Que literatura fantástica! Trazendo, que tema maravilhoso, um novo lar, o lar preparado por Deus. E Ele ainda não veio porque Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos erros. Por quê? Porque o que Ele mais quer é habitar conosco, pois a essência de Deus é amor. E aquele que não ama não conhece Deus. E amor só é mensurado, só é revelado em relacionamento. E não existe relacionamento impessoal. Uma só pessoa. Por isso que Deus nos criou, para que prevaleça o amor, a essência da sua existência. E Deus nos chama hoje. Não importa, queridos, e quando eu digo isso, talvez você já deva ter ouvido isso por várias vezes. Mas eu repito por quê? Porque assim como é importante repetir, trazendo nova oportunidade, isso é importante porque nós falhamos e muitas vezes voltamos a falhar na mesma questão. E é por isso que eu preciso, toda vez que Deus me der a oportunidade de falar a alguém, dizer que ainda há a chance. Eu quero, nesse momento, orar com você que nos acompanha. Você que começou a ouvir essa mensagem e talvez a mente ainda estava ligada a outras coisas que você estava fazendo ao mesmo tempo. Você que talvez por curiosidade começou a assistir. Quero falar com você que recebeu esse vídeo compartilhado por alguém que você conhece. Eu quero dizer, se você está me ouvindo nesse momento, é porque Deus tem um propósito muito especial para a tua vida. Deus quer transformar a nossa vida. E muitas vezes nós começamos a enfrentar crises existenciais, onde a gente sabe a importância de se voltar a Deus, de intensificar o relacionamento com Deus, mas parece que algo nos prende. Parece que todo momento a gente está fazendo alguma coisa e a gente não consegue parar para passar tempo com Deus. Quero dizer, se você está ouvindo, é porque pela graça de Deus, você está valorizando aquilo que há de mais importante. Ouvir da palavra de Deus. Deus quer habitar com você. Um pai de amor quer passar tempo ao teu lado. Não é pouco tempo não. Ele quer passar a eternidade ao teu lado. Mostrando tudo o que Ele fez para ter você nos braços dele. É um Deus de amor que estende os braços para mim e para você hoje. Por mais falhos que somos e errantes, Deus hoje nos estende a sua mão de graça para nos alcançar e nos resgatar. E se de repente você tem tido conhecimento da palavra de Deus, mas ainda não tomou uma decisão ao lado dele, não se batizou, quero dizer a você, Deus não voltou ainda, porque Ele sabe que você precisa tomar essa decisão. E como pastor da Igreja Adventista, eu quero estar à sua disposição. Aqui para a cidade de Tatuí, se de repente você tem o desejo de cumprir com a Escritura que diz: quem crer e for batizado será salvo, eu quero ter o prazer de entrar com você no tanque batismal.
Se você de repente se afastou dos caminhos do Senhor, tem enveredado aos caminhos dessa vida, e diante dessa pandemia tem visto que nada desse mundo é confiável, eu quero dizer que seria para mim a maior alegria poder entrar dentro de um tanque batismal para renovar a sua vida com Deus, para que a gente tenha acesso a esse brincar, acesso restrito à nossa nova pátria, através dos méritos de Cristo que eu revelo publicamente através do batismo. Sabe, queridos, Deus está voltando. E quando Ele voltar, ninguém vai poder dizer: eu não tive oportunidade, eu não tive chance. Se você não me ouve, é porque Deus está lhe dando esta chance, esta oportunidade. E eu quero orar com você. Independente do que você tenha feito ou esteja sentindo no coração, de repente alguém que lhe magoou, em razão disso você tem se afastado de Deus, não permita que nada disto roube aquilo que há de mais valor, que é a salvação, que é a vida eterna. Eu gostaria, portanto, de convidar você nesse momento para fechar os seus olhos, para a gente falar com o nosso Deus. Pai querido, eu gostaria que cada um de nós que está acompanhando esse vídeo nesse momento, Pai, tivesse pela ação do Espírito Santo uma alegria no coração e um desejo contínuo presente de fazermos parte dessa nova pátria. Que possamos ser e entender que somos imigrantes nessa terra onde habita o pecado, mas que haverá uma grande imigração para Canaã celestial, e esse momento está chegando. Mas hoje nós precisamos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o que roda o coração de cada querido internauta que acompanha esse momento. Os pensamentos que vêm à sua mente, as lágrimas que percorrem a face, o Senhor conhece todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, coloque a tua paz em nosso coração. Ajuda-nos a lhe buscar, a nos colocar em tuas mãos e permitir que o Senhor opere uma linda obra. Aqueles que precisam passar pelo batismo ou renovar a sua vida em Cristo Jesus, Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito possa continuar impactando os seus corações. Dá-nos a tua bênção, a tua proteção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. E até nosso próximo encontro. E na próxima quarta-feira, se esta pandemia continuar e o isolamento também, nós iniciaremos a série com um livro fantástico, Eventos Finais. Até lá, fica com Deus.